Foi a poesia que entrou na tua casa ou tu tiveste que sair de casa à procura da poesia? Foi um bocadinho dos dois, mas foi mais a poesia que me entrou em casa, com o Sam da Kid e principalmente com o hip hop, muito por mão da minha prima. Minha prima sempre foi a pessoa que me mostrou grande parte do meu gosto musical e lembro-me muito bem, eu já falei disto, ela quando me ofereceu praticamente, eu sempre ouvi muito, ela sempre me mostrou muita música e eu lembro-me de ouvir o Sobretudo do Sam da Kid com ela, o que é o álbum preferido do Sam da Kid dela, e quando saiu o Praticamente em 2006, ela ofereceu-me em 2007 e a partir daí foi descobrir todo um mundo de escrita e de música que... Então dirias que o teu primeiro encontro neste mundo da literatura, da poesia, da arte de dizer, não foi diretamente logo com a poesia, foi mais através da música chegaste à poesia? Foi isso? Foi literalmente o querer descobrir mais a partir da música que eu ouvia, porque eu sempre disse isto, que eu acho que tudo pode ser poesia e a música principalmente, não toda a música, não é, no meu gosto, mas tudo aquilo que eu ouço pode ser considerado poesia e o hip hop para mim é o pináculo daquilo que se escreve mais corrente e nós temos poetas e escritores muito bons que se fossem todos transcritos para livros dariam prémios e quiçá Nobels. Então, achas que tu consegues definir poesia de alguma forma? Isso é muito difícil. Definir poesia. Para mim, agora bloqueaste-me. Definir poesia. É demasiado subjetivo e está dependente de demasiadas variáveis. Eu posso hoje achar que poesia é uma forma mais pura de uma pessoa se exprimir, como amanhã posso estar mais loose e pensar que poesia é uma forma mais divertida de rimar coisas que às vezes não têm sentido. Depende muito de como te sentes, do que ouves, com quem estás, com quem estiveste. Pelo menos no meu caso, eu não te consigo definir como uma coisa certa. Consigo te dizer que para mim é uma mistura de tudo aquilo que me acontece e de tudo aquilo que eu apanho do mundo. Lembro-me de escrever o meu primeiro poema para uma namorada minha. Estava eu no 4º ano. E sabes qual é que é o poema? Lembras-te do poema? Não. Por acaso não me lembro, mas lembro-me que ofereci aquilo com uma pedra preciosa. Fui comprar ao continente de ferro. Por acaso não me lembro, não. Mas gostava de o ter. Nesse processo, o processo de dizer e o processo de criar, o que é que implica mais de ti? O que é que achas que tu tens de pôr mais? Tens que pôr mais de ti no criar ou tens de pôr mais de ti no dizer? Ou é mais ou menos igual? Não, eu sinto que tenho de pôr mais de mim no criar um poema do que propriamente o dizer. Dizer é uma coisa que me sai muito natural. É literalmente falar, mas para mim é mesmo quase como falar, como ter uma conversa com alguém. O escrever um poema já parte de um processo muito mais introspectivo, em que eu preciso de muito mais tempo e eu já reparei que sou daquelas pessoas que escreve muito por acontecimentos e por certas coisas que eu vejo. Às vezes estou num sítio que me diz alguma coisa ou que naquele momento me disse alguma coisa e penso a escrever alguma coisa e às vezes até escrevo no telemóvel e depois
acabo por processar todo o poema mais tarde, mas escrevo um esboço no telemóvel. Às vezes é mesmo, eu quero escrever sobre isto, tenho uma ideia há já algum tempo sobre isto, quero escrever sobre isto, vou-me sentar e vou tentar, que é onde eu estou neste momento, tenho várias ideias, eu sou uma pessoa às vezes um bocadinho preguiçosa, e eu sinto que se não me obrigar a fazer certas coisas, eu sei que acabo por não as fazer, portanto, eu tenho-me obrigado a sentar e a pensar e a escrever. E achas que hoje em dia a palavra ganhou ou perdeu força? Ganhou. Mesmo com o digital e assim, achas que a palavra ganhou força? A palavra dita ou a palavra escrita? Dita. A palavra dita ganhou muito mais força agora. Porque há muito mais formas de a mostrar. Nós podemos ver neste caso da poesia que antes as pessoas, nós vemos pelo caso do Fernando Pessoa, Almeida Negreiros, que diziam poesia quando subiam às mesas da Brasileira no meio de Lisboa. Mas eram pessoas que também escreviam e que tinham algo para dizer. Agora toda a gente pode fazer isso, toda a gente pode criar um canal no YouTube, toda a gente pode ganhar uma rede de following no Instagram, no Twitter. E se não for dizer poesia, é fazer música, é escrever ensaios sobre política, seja o que for. Há muito mais facilidade agora em criar e em mostrar ao mundo aquilo que estás a criar. E isso é bom ou mau? Essa possibilidade? Depende daquilo que tu querias, não é? Pelo menos para mim, nem tudo é bom, obviamente. Há muita coisa boa, mas também há muita coisa que devia ficar nos confins do pensamento de quem a queria. E achas que as pessoas hoje ainda gostam de poesia? Uma pergunta interessante e é algo que eu por acaso estou a tentar dissecar um bocadinho. Por isso é que criei a rúbrica no meu canal Medita, que tem a ver com isso, que é as pessoas, e principalmente os jovens, já não ligam tanto à poesia literária, mesmo com uma carga uma carga de literatura mesmo, mas ligam a uma poesia muito mais ligada às artes, à música, a instalações artísticas mesmo, e há até autores e escritores que começam a escrever tendo em conta essa vertente que as pessoas estão a virar para a poesia como uma forma de uma instalação artística. Nós vemos, por exemplo, no sítio onde estamos, um cartaz escrito, agora não sei por quem, mas que eu acredito que muita gente considera aquilo poesia, e eu considero aquilo poesia, mas não é poesia que se vai encontrar numa biblioteca, não é poesia que se vai dar no 12º de português. Achas que a poesia está a sofrer uma transformação? Está tanto a poesia como quase todas as artes, mas a poesia principalmente, porque sempre foi muito fechada. A poesia sempre se achou que a poesia ou era isto, ou era Fernando Pessoa e Queiro e Miguel Torga, ou então não era nada, ou então não era poesia, era outra coisa qualquer. E agora já começamos a ver uma mistura de artes e novas vertentes e novas correntes artísticas que vão beber à poesia e que bebem de outros lados e que criam outra espécie de poesia. Portanto sim, a poesia está sem dúvida a evoluir e a recriar-se. E achas que hoje em dia é possível ser poeta? Viver disso? Imagina, tu chegas a um local e dizes: a minha profissão é... sou poeta. Sim, com parênteses. Porque
é tal coisa, ou tu queres mesmo viver da escrita e escreves muito e passas a tua vida a escrever e te tornas um escritor e só fazes isso. É o que os escritores fazem. Os escritores não fazem, alguns não fazem outra coisa, escrevem a vida toda. E ou tu fazes isso e, obviamente, se for bom e se apelar às pessoas, vives disso, ou então tentas criar poesia em metamorfose com outra coisa qualquer. E onde é que tu te inseres? Nesse âmbito, criar poesia em metamorfose com outra coisa qualquer, sendo outra coisa qualquer os vídeos, e ligar a poesia muito à realização de pequenos filmes que ando a tentar fazer, ligar a poesia a outras artes, porque neste momento as pessoas querem muito ver tudo ao mesmo tempo e já há muito pouca gente a só querer ouvir um poema, só querer ler poesia. As pessoas agora querem ler poesia ou querem ouvir poesia e querem ver uma história plástica, uma história real a acompanhar esse poema, e é isso que eu quero fazer e tenciono tentar fazer, mas também gostava muito de escrever um livro de poesia, assim. E imagina, então aquilo que tu estás a tentar fazer com o teu canal é modernizar, entre aspas, a poesia para conseguir chegar a mais pessoas, ou como é que tu descreves aquilo que estás a fazer no teu canal do YouTube? Tu disseste bem, é modernizar a poesia de modo a que consiga apelar de novo, principalmente às camadas mais jovens, porque eu sei daquilo que já o criei há um ano, e eu noto que tenho muita afluência de pessoas mais velhas, que é o normal, não é? Mas o que eu quero mesmo é pegar na geração mais jovem, e que sou eu e que és tu, e mais jovem ainda, e criar conteúdos, criar uma arte que eles se revejam nela, com a poesia. E eu lembro-me que por aí, já não sei há quanto tempo é que foi, mas lembro-me de falar nisso. Tu estiveste mesmo num sítio qualquer em Lisboa, já não sei qual era, a vender poemas, não era? Era um poema a €1. Exatamente. Não era? Como é que foi essa experiência? Sentiste que tinhas que desenvolver coisas à pressão, saía bem, saía mal, as pessoas aderiam, as pessoas não aderiam? Aderiram um pouco, e as que aderiram foram maioritariamente turistas. Mas eu também, era o que eu estava à espera. É difícil, é muito difícil uma pessoa escrever um poema, seja o que for, no calor do momento. E principalmente com pessoas às vezes a darem temas. Não escrevi muitos, escrevi meia dúzia deles. A maioria deles foi em inglês. Mas foi giro porque aconteceu principalmente ali no Cais. Eu estive em vários pontos de Lisboa, mas aconteceu maioritariamente no Cais. As pessoas passarem. Ao longe, eu tinha um cartaz a dizer um poema €1, one poem €1, e as pessoas sorriam e faziam assim, fixe. Por mim, ao menos, consegui tornar aquele caminho, ou o dia daquela pessoa um bocadinho diferente, porque se calhar nunca viram ali naquele sítio, ou nunca viram em Lisboa alguém a vender um poema, e eu não fiz aquilo por dinheiro sequer. Foi mais uma tentativa de sair um bocadinho do casulo e sair um bocado de casa e expor-me a outro tipo de atividades, do que necessariamente ganhar dinheiro com aquilo. E tinha outras ideias, só que
depois a vida meteu-se no caminho e acabei por não conseguir fazer tudo aquilo que queria. E qual é que foi o poema assim mais esquisito que te pediram para fazer? O tema, qual foi o tema mais esquisito que te deram? Foi um casal de alemães que tinha uma miúda, uma filha pequenina, e ela gostava muito de ratos. E disseram, we want a poem. Sure, do you want to pick the theme? Oh yes, she likes mice. Mice? Yeah, those things running around the ground. Ratos. Ok, e foi, pronto, e aí eu escrevi. Aquilo não estava lá muito bom, mas eles adoraram. Mas escrevi sobre ratos a passear em Lisboa, não sei, foi mal, não estou orgulhoso daquilo que escrevi, mas foi diferente, ratos, podia ter escrito sobre, o que ela queria dizer era o rato Mickey, por exemplo, só que eu, no calor do momento, eu só conseguia pensar em ratos, pronto, ratos sujos e ratos da rua, e foi isso que eu escrevi. E imagina, quando tu escreves um poema, tu escreves, já me disseste que tu escreves muito por momentos, não é? Ou seja, tem um bocado de ligação com aquilo que tu estás a sentir no momento também, mas achas que escreves para alguém em específico? Ou seja, não estou a dizer se escreves para uma pessoa, estou-te a perguntar se escreves para uma idade em particular, para alguma camada em particular, achas que tens naturalmente ou não naturalmente, não sei, algum público, entre aspas, demarcado, ou é uma coisa que te sai naturalmente, nem sequer pensas para quem é que aquilo pode ir? Atingir. É assim, eu sou muito romântico quando escrevo em algumas coisas. E, portanto, as coisas mais românticas que escrevo é pensar numa certa pessoa. O resto, escrevo mais para mim do que para quem quer que venha a ler. É um processo então mais para dentro do que para fora? Eu escrevo literalmente para mim e tanto que eu fico muito contente quando aquilo que escrevo consegue tocar outras pessoas e conseguem sentir às vezes aquilo que eu senti ao escrever, ou conseguem sentir outra coisa qualquer. É algo que me deixa super feliz, e eu acho que deixa toda a gente que escreve feliz, saber que aquilo que escreve consegue tocar outras pessoas. E nos teus poemas tu tens um tema bastante recorrente, que é a cidade de Lisboa. Isso é por algum motivo em particular? É simplesmente porque nasceste aqui? É aquele que te rodeia? Ou achas que é porque a cidade de Lisboa tem alguma mística particular para ti? É porque... Lá está. Para mim a cidade de Lisboa tem uma grande mística. Não sei explicar, e nós estamos provavelmente num dos sítios mais com a melhor vista da cidade. E aquilo que eu sinto quando estou aqui e quando escrevo aqui, não sei, há qualquer coisa de grandioso, muito devido ao facto de termos tido grandes acontecimentos, termos tido grandes poetas e grandes pessoas a passar por aqui. Mas há qualquer coisa que me puxa sempre para falar sobre Lisboa, e não é tanto o sítio onde eu nasci. Eu podia não ter nascido aqui, porque eu também me sinto atraído às vezes por outros lugares que passo, o campo, certos sítios do Alentejo, às vezes sítios que eu até não conheço, mas há qualquer coisa de Lisboa, e há qualquer coisa no rio, e há qualquer coisa na ponte que tem o meu coração, não sei explicar.